A casa onde nasceu em 1832 o artista plástico Vitor Meirelles é um sobrado luso-brasileiro do final do século XVII, construído na esquina das antigas ruas da Conceição e Rua da Pedreira, atuais Vitor Meirelles e Saldanha Marinho. É uma construção intermediária entre o tradicional porta e janela e os sobrados mais requintados. Apresenta características básicas da arquitetura comercial mais frequente na Florianópolis do século passado. O casarão é um dos poucos exemplares remanescentes da nossa arquitetura oitocentista, como forma mais significativa das construções daquele período, como as alvenarias de pedra, tijolo e estuque. O plano de fazer da casa oitocentista um museu foi aprovado e posto em marcha ainda na era Vargas, mas demorou um tempo para deslanchar. Foi uma ameaça de demolição que fez com que o projeto fosse retomado com mais intensidade. Construída muito antes da proliferação dos automóveis, a casa agora fica na beirada da rua. Em 22 de fevereiro de 46, exatamente 43 anos após a morte do pintor, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o decreto que autorizou a aquisição da casa pela União. 4 anos depois, em 30 de janeiro de 1950, foi tombada como patrimônio nacional. O Museu Vitor Meirelles ele foi concebido junto com um programa nacional de cultura, sobre a questão da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então ele foi pensado por Rodrigo Melo e Franco, por vários intelectuais na década de 30 do século passado, e em 1946 ele foi adquirida a casa para constituir o Museu Vitor Meirelles. E em 1952 foi inaugurado como museu. A esperada inauguração da então denominada Casa Natal de Vitor Meirelles ocorreu às 16 horas do dia 15 de novembro de 52 e foi amplamente divulgada pela imprensa nacional. O governador Irineu Bornhausen cortou a fita inaugural. 10 anos se passaram até a casa receber nova manutenção. Em 1961, as paredes foram pintadas, algumas tábuas do forro e assoalho, atacadas por cupins, substituídas. Novas telas vieram no mesmo ano: Passagem de Humaitá, Cabeça de Menina, Invocação de Nossa Senhora do Carmo e Batalha dos Guararapes. Em 1970, a família do almirante Lucas Boatê doou ao Museu Vitor Meirelles uma expressiva coleção entre desenhos, aquarelas e documentos. E o acervo foi ampliado também em 2000 com a aquisição de outras obras, como a Vista de Desterro, uma pintura, quando o Vitor Meirelles tinha 15 anos, e também de outras aquarelas, estudo de trajes italianos e o estudo da primeira missa no Brasil. A obra que deu mais trabalho ainda, embora nessas pequenas restaurações, foi e será, né, sempre a Vista para o Desterro, que é uma obra muito importante dele, que pertencia à Igreja Nossa Senhora do Rosário, e ela estava na década de 80, na época assim, em péssimas condições. Ela realmente, assim, a gente acompanhando o relatório de restauração, da restauração que foi feita lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, a gente vê que realmente a obra estava em péssimas condições e foi muito bem restaurada. Só que com o passar do tempo, os retoques que foram feitos por causa da restauração e somente nas áreas que faltam, estão escurecendo. Nesse trabalho de conservação preventiva é muito importante que a gente tenha parâmetros do clima que está dentro do museu, né? Ou seja, condições de umidade, de temperatura, a parte de iluminação também é muito importante para a conservação desses objetos de arte que a gente pretende conservar por bastante tempo. A casa de Vitor Meirelles já estava sob a guarda do 4º Distrito do Cefam, em São Paulo, e as novas obras são iniciadas em 1969. O museu é fechado para ser reaberto em 22 de novembro de 74. Em julho de 2001, durante a recuperação do piso de madeira do andar térreo do museu, evidenciou-se a existência de material arqueológico no local e foram feitas escavações para recuperar informações acerca dos antigos usos daquele espaço. Desde a sua criação, o Museu Vitor Meirelles passou por várias fases
de adaptações, tanto conceituais como estruturais. Em 1991, quando criamos o projeto Museu Vitor Meirelles, que se encontrava em péssimo estado de conservação, tanto do seu edifício quanto dos seus acervos, o museu passou novamente por outras grandes transformações, tanto na sua edificação, e como também na recomposição e na sua reestruturação enquanto espaço museológico e cultural. O museu hoje engloba não só a Casa do Artista, patrimônio histórico, mas um espaço cultural de abordagem contemporânea, que preserva o acervo e o edifício com princípios científicos e técnicos atuais da museografia, museologia e da conservação preventiva. E, acima de tudo, traz de maneira expressiva ao público a dinâmica dessa vivência museológica de vanguarda e do mundo dos museus. O Museu Vitor Meirelles é aberto ao público com monitorias de terça a sexta, da 1 às 6, com o ingresso de R$ 2,00 e isenção na quinta-feira. Acima de 60 anos não paga e nem abaixo de 10 anos.